Isso é uma discussão. Major Olímpio, por favor, 3 minutos. O líder do PSL, Major Olímpio, por favor. Muito boa tarde, ministro, a toda a equipe. Não preciso dizer do apreço e da amizade pessoal que tenho por Vossa Excelência, ministro, e o quanto sou aliado e me mobilizo pela causa. Ontem nós estávamos numa discussão acalorada a respeito de CPI, de toga, CPI, faz, não faz. De repente alguém, eu saí da reunião do Colégio de Líderes e me falaram, olha, votou a PEC de orçamento impositivo lá da Câmara. Eu falei, besteira, isso é fake. E saí andando, ministro. De repente, não, isso vai engessar o orçamento, já tem um gesso de 90%, como Vossa Excelência já me ensinou a defender isso, e dizendo, nós precisamos desburocratizar, nós precisamos fazer o orçamento chegar, menos Brasília, mais Brasil, Vossa Excelência repetiu, e depois eu fui, não, foi votado isso mesmo, e o teu partido, o PSL, que você é líder aqui no Senado, votou também. Então, eu estou desde ontem agoniado, porque nós não recebemos nenhuma nota técnica de nada aqui no Senado. Eu não sei o que defender. O Maia está dizendo, ó, eu não voto nada sem falar com o Esteves Conago. Isso eu gostaria de ter o esclarecimento, não só sobre isso, mas dizer a Vossa Excelência que nós pudéssemos estar alimentados tecnicamente para sustentar. Eu vou sustentar, sou aliado do presidente, sou vosso aliado, quero. Mas muitas vezes nós ficamos sabendo depois da interpretação de um terceiro da imprensa, que fatalmente deve ter as variantes e muitas vezes tem outras interpretações. Mas, e hoje tenho visto nos jornais, vem mais pauta-bomba da Câmara. E agora, nós temos um desafio. Esse projeto que foi votado ontem da PEC, e numa velocidade astronômica, para ajudar o Brasil, segundo Maia, com a votação da maioria dos parlamentares do meu partido, depois eu não sabia se cumprimentava ou se xingava no grupo nosso. Então, eu peço a Vossa Excelência, primeiro, qual seria a orientação em relação a isso agora para o Senado? Segundo, que a vossa equipe econômica, estamos só com 90 dias de governo, mas nós nunca tivemos uma reunião, nós nunca tivemos uma nota técnica e a gente carece de ter as informações aqui para fazer essa sustentação. Sei que Vossa Excelência é a área técnica econômica, né? A questão política, não vou entrar aqui no mérito, que não é o Ministério de Vossa Excelência, porque senão eu ia dizer com muito mais profundidade que eu estou achando umas coisas, mas encarecer, pedir a Vossa Excelência, a equipe econômica, que, por favor, nos alimente de informações, porque nós estamos juntos na guerra, só que sem a logística, sem a munição e muitas vezes sem saber como fazer essa sustentação. Então, eu tenho uma preocupação hoje. Quais serão os passos agora dentro do Senado? Terminou a votação e eu vi o presidente do Senado e falou assim, eu também sou simpático à votação. Se nós formos todos simpáticos à votação, nós vamos colocar no próximo Colégio de Líderes, nós vamos fazemos, e nós votamos em 2 turnos também a semana que vem. Nós estaremos comemorando ou chorando o engessamento do orçamento brasileiro. Isso que eu encareço a Vossa Excelência. Major Olímpio. Senhor presidente. Agora, senhor presidente, senador Márcio Bittar. Senhor presidente,
Me permite fazer um esclarecimento muito importante. Vossa Excelência vai ser o próximo a falar. É A pro ordem de andamento inscrição da está discussão. como aí, presidente? Senhor presidente, a ordem de inscrição está aqui. Senador Márcio Bittar, Daniela Ribeiro, senadora Daniela Ribeiro não está. Senador Eduardo Braga teve que sair, mas volta. E o próximo é o senador José Serra a se pronunciar. O senhor pode se pronunciar e aí O o que eu senhor... queria, para orientar o próximo debate, é que esse dispositivo que está sendo criticado, daquilo que foi aprovado na Câmara, caiu. A obrigatoriedade do Executivo executar o orçamento linha por linha caiu na votação da Câmara. A nossa preocupação aqui exposta, portanto, não se justifica. Não estou fazendo nenhuma defesa, estou apenas esclarecendo. É preciso ver direito aquilo que foi aprovado. Senador José Serra, Vossa Excelência tem 3 minutos para fazer a pergunta ao ministro Paulo Guedes. É o senhor que está com a palavra. Para mim? É sim, senhor. Pois não. Aqui está, olha. Eu verifiquei a versão final aprovada na Câmara. Não foi aprovado o dispositivo mais perigoso que determinava a execução obrigatória de programações previstas na LDO e no PPA. O que passou foi somente o dispositivo que fixa uma parcela da receita para deputados e senadores por meio de emendas de bancada. Artigo que já está na LDO de 2019, ou seja, é apenas reiterativo. Cabe lembrar que as emendas de bancada, nos termos do artigo 60, obrigatórias, nos termos do artigo 68 da LDO, já são obrigatórias. Portanto, não temos um fato novo, negativo, tal como foi apontado. Seria negativo caso esse dispositivo tivesse sido mantido. Digo isso apenas para orientar a discussão e para que tenhamos isso presente. A minha questão ia para outro terreno. E tem, inclusive, um artigo que sai amanhã no Jornal Estado de São Paulo falando disso. Trata-se da questão OMC ou CDE. O presidente visitou os Estados Unidos e declarou que o país estaria disposto a abandonar a OMC em troca de ingressar na OCDE. Meu argumento é que as perdas serão maiores do que os ganhos. Entrar na OCDE é bom? É bom. É bom para a imagem. Ficar na OMC é importante? É porque há medidas concretas que nos beneficiam no comércio, poderia enumerá-las aqui, mas ficaria muito longo. Então, a meu ver, é uma troca desvantajosa. Não teria por que haver a troca, só a arrogância do governo americano, só ao governo americano, com sua arrogância, ocorreu essa ideia de que, para entrar na OCDE, nós temos que largar os benefícios da OMC. O país não deve aceitar isso. E eu não vou me alongar aqui, ponto por ponto, mas poderia fazê-lo e ter um texto que vou me permitir distribuir depois aos colegas, explicando isso em detalhe e enviarei ao ministro. Sai amanhã no Jornal Estado de São Paulo, na página 2. Não posso me antecipar ao texto que lá foi enviado. Mas é um equívoco. A ideia dessa troca é equivocada, não vale a pena. E tive, inclusive, experiência com relação a isso quando ocupei o comando do Itamaraty. Também havia questão de entrar na OCDE. Eu disse, entramos, é bom para a imagem, isso e aquilo, etc., mas sem concessão de espécie alguma. Na OCDE não se ganha vantagem do ponto de vista de acordos comerciais. Vai atrair mais investimento. O Brasil já atrai. O México está na OCDE há muito tempo e o Brasil atrai muito mais investimentos do que o México. Não estou dizendo que estar na OCDE prejudica, pode até ajudar, mas não é um fator de tanta relevância, uma vez que nós temos acordos com a OCDE em mais ou menos 80% dos dispositivos que eles prevêem. O Brasil tem uma relação muito próxima com a OCDE hoje em dia. Não vale a pena uma posição formal e só um presidente americano poderia caber essa ideia estapafúrdia de tirar o Brasil da OMC para poder entrar na OCDE, com arrogância que é mais ou menos inerente aos governos americanos quando tratam assuntos dos países latino-americanos, inclusive do Brasil. É isso, senhor presidente. Senador Plínio Valério. Ministro, assim que cheguei no Senado, há alguns meses, me encantava ver o discurso do Executivo. O senhor
falou que é economista, aprendeu um pouco de política, me encantava ver o discurso como um todo do Executivo, e eu dizia sempre que o Executivo estava confundindo. O Senado, o Legislativo, não é quartel, onde se dá uma ordem e cumpre-se. Não é vara criminal, onde se dá uma sentença, executa-se. O Senado é diálogo, é conversa. E me encantava ver o Executivo não perceber isso. Portanto, a sua presença aqui, eu considero um avanço que supre aquela falha que eu observava. Senado Legislativo é conversa, diálogo, convencimento, argumento. Certamente o senhor vai convencer muita gente hoje aqui, expondo. Aí a minha pergunta, ela vem bem simples, né? Eu acho que ainda o hábito de ser vereador de Manaus, aquela coisa bem simples, eu vejo milhares de pessoas, eu acho que estão assistindo, e a minha pergunta é pela não aprovação. Gostaria que Vossa Senhoria fizesse um exercício para nós, considerando que a base de pessoas elegíveis à aposentadoria, mantidas as regras atuais, vai aumentar pelas alterações da demografia. Por hipótese, então, vamos imaginar que as regras atuais de aposentadoria não fossem alteradas e a idade média continuasse próxima da atual, na casa de 58 anos a 60. Qual seria o impacto da questão fiscal previdenciária nos próximos anos? Ou seja, se a reforma não for aprovada, o mundo acaba ou o mundo não acaba porque tem outra saída fora a reforma? Essa é a minha pergunta, ministro. Bom, então, Major Olímpio, com o esclarecimento do senador José Serra, de que a coisa não foi tão explosiva ou deletéria como seria, eu acho que a sua intuição estava certa no seguinte: minha primeira reação... Há coisas que acontecem na dimensão política. O que eu acho que aconteceu ontem foi uma demonstração de poder de uma casa. Você quer saber o que eu acho? Eu acho isso. Eu não consigo entrar nesse espaço. Eu não sei exatamente como é que é, mas, para mim, é muito claro que houve uma exibição de poder político. Dito isso, do ponto de vista econômico, é claro que se eu defendo e acredito que, para a classe política, é muito bom flexibilizar os orçamentos, qualquer movimento na direção de carimbar orçamentos, eu tenho que botar um sinal menos. Dito isso, dentro desse sinal menos, você fala assim, mas carimbar o dinheiro de quem? É o ministro da Saúde que é obrigado a gastar, é o ministro do Turismo que é obrigado a gastar, ou é um parlamentar que foi eleito que tem o direito a levar esse dinheiro para a base? Dentro disso é um sinal mais. Ou seja, é uma descentralização carimbada. Eu sou a favor de descarimbar e descentralizar. Então, eu tenho que dar um menos quando carimba, eu tenho que dar um mais quando descentraliza. Então, para mim, foi uma demonstração de poder político, com sinal menos, sinal mais. Se o dinheiro fosse carimbado sem o esclarecimento do senador José Serra, você está indo rapidamente para a explosão dos tetos e de tudo. Se, ao contrário, é um alerta para 2022 e nós mesmos podemos, no Pacto Federativo, descarimbar tudo, foi só um alerta. Então, para mim, foi um movimento no espaço político. Foi mostrado o seguinte: vocês têm uma reforma aí, estão falando em 6 meses para aprovar da Previdência que vocês acham importante, né? Pois é, pode durar 2 dias. Aliás, pode ser num dia só, em 2 turnos até. Depende de como a gente ache que a gente deve trabalhar junto para fazer a coisa acontecer. Para mim, eu sou de Marte. Cheguei agora, estou olhando, vi um movimento que eu classifico assim. Então, eu prezo tanto a sua demonstração de que quer votar, me penitencio, isso nosso time está falhando, acho que tem havido uma falha dramática. Um governo que entra com aprovação popular enorme, em 60 dias ele manda uma medida anticrime que ele prometeu ao longo de 60 mil crimes por ano, etc. Ele manda um anticrime e manda uma previdenciária. Eu acho que é um governo que está trabalhando. Eu acho que é um governo que está tentando acertar. E aí, de repente, quando ele parte para as ações no Congresso, o principal opositor dele é ele mesmo? Quer dizer, então está falhando alguma coisa entre nós, é do nosso lado, está falhando alguma coisa. Como foi dito pelo senador Tasso, existe uma boa vontade extraordinária aqui, particularmente aqui no Senado, e isso
tem que ser mobilizado a favor do Brasil e das reformas, não do partido A ou partido B. Agora, realmente é assustador. Ontem eu tomei um susto também, porque o aviso que eu tinha era mais ou menos o seguinte: olha, você foi convocado para ir num lugar onde não tem nem relator e já está todo mundo preparado para jogar pedra, e o seu partido vai tirar pedra também, porque eles estão contra. Eu falei, pô, eu não estou entendendo mais nada aqui, pelo amor de Deus. Né? Então, é evidente que, para mim, politicamente, o que eu imaginaria agora? O PSL, 52 votos, fechamento de questão, a favor de uma reforma. Pode até mexer numa coisa ou noutra. O DEM, que também está com alguns ministérios e tem sido um interlocutor, também partir numa direção disso e aprovar a reforma que é importante para eles. E o Congresso, no seu papel, fala, olha, isso aqui não, BPC está demais, não queremos, está tirando dinheiro, vai condenar, como disse a senadora Elisiane, está condenando os velhinhos à mendicância, isso aqui não, tira isso aqui também. E pronto, e com responsabilidade, sabendo que não pode ser, tem que ser na linha de 1 trilhão, porque senão nós estamos condenando as futuras gerações. Eu acho que está todo mundo maduro para isso. Então, eu atribuo isso só a um choque de acomodação. Tem um grupo chegando e ainda não sabe direito onde é a cadeira, está tentando achar o lugar. O grupo que já sabe onde é a cadeira está dizendo, olha, se não conversar comigo, vai sentar na janela. Quem senta aqui dentro, para sentar na janela, é só quem conversa comigo. Senão vai sentar lá atrás. É um choque de acomodação. Agora, que eu acho que será superado. É a minha opinião a respeito dessa medida. O senador Zé Serra falou do OCDE e da OMC. Realmente da Organização Mundial de Comércio. Quando nós chegamos lá para conversar com o governo Trump, foi uma visita, eu acho que foi muito exitosa do ponto de vista de aproximação dos países, porque o presidente Trump, eu não quero entrar muito em detalhe, porque aí eu entro em relações exteriores, política, eu não quero entrar muito nisso. Vou me ater à coisa econômica, é o seguinte, esse assunto saiu pelo seguinte, porque quando nós começamos a negociação, foi muito bem com 2 negociadores. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, o Departamento de Comércio americano, chama-se Wilbur Ross, o responsável pelo departamento. Ele não veio ao Brasil há 10 anos, há 9 anos. Ele virou e falou assim, em 30 dias eu estou no Brasil, para mostrar que ele quer aproximação. Então, da mesma forma, esse é o Wilbur Ross. Da mesma forma, o Larry Kudlow, que é o consultor do presidente da República, do presidente Trump, nesses assuntos, conversou 2 horas pela manhã conosco, gostou tanto da conversa, falou assim, de tarde vamos continuar a conversa? Eu falei, tudo bem, vamos conversar. Quando nós estávamos andando para a Casa Branca, chegou a ligação dizendo o seguinte, não precisa nem ir lá, ele vem aqui. Então, ele veio nos visitar e ficou mais 1h30 conversando conosco. Então, estava indo tudo direitinho. Só que tinha um negociador, que é o mais duro deles, que eles chamam de Robert Lighthizer. É um cara negociador, é um advogado, é durão, tem uma lista, chega com aquela lista. Aí pega a lista lá, olha, você está exportando mais banana, você está exportando mais cupuaçu do que eu, mais isso, mais aquilo, você tem um superávit. E eu brinquei com ele e falei assim, cara, não me trata como chinês, não. Don't treat me like a Chinese. Vocês têm déficit com todo mundo, não chateia ninguém, logo conosco. Nós temos déficit com vocês, você vem dar uma durão comigo? A conversa não está boa, não. Vamos conversar em outro nível, vamos conversar em nível institucional. Nós queremos entrar na OECD. Aí ele virou e falou assim, só se vocês saírem da OMC, porque, afinal de contas, vocês não podem ser rico e pobre ao mesmo tempo. Ou vocês são pobres, fica lá na OMC pedindo condição favorável, ou vocês vêm para a OCDE e vocês são ricos. Você não pode ser rico e pobre ao mesmo tempo. Eu falei, você vai falar a mesma coisa com a China, com a Coreia, com todo mundo, ou vai falar só com a gente? Aí ficou uma tensão e tal, acabou a reunião, não foi uma boa reunião. Com ele, particularmente, não foi. Depois, o presidente Trump reuniu o time dele, o nosso time do lado de cá. A primeira coisa, quando o presidente Trump virou e falou para mim, eu falei assim, você tem um cara aí que acha que eu sou chinês. E bati de novo no cara. O cara ficou desconfortável. A nossa ministra Tereza deu uma tesoura voadora nele, porque chegou lá, ele tinha dito que o açúcar ele não negociava de jeito nenhum. E ela falou em açúcar, o Trump gostou do assunto, porque só pode entrar o etanol no Brasil de milho, que é mais barato. Pô, nós não vamos deixar o etanol entrar, quebrar o Nordeste, de repente, como é que nós vamos fazer com o açúcar? Só se eles abrissem o açúcar, porque a gente converte o combustível de etanol em açúcar e manda o açúcar para lá. E começou essa conversa, ela falou isso com ele, o Trump gostou,
olhou para a gente, eu falei, é isso mesmo, o problema é só o cara que acha que a gente é chinês ali do lado, porque eu sabia que de manhã ele disse que era inegociável. E o Trump gostou da ideia. Aí nós viramos e falamos, ó, esse cara aqui só que está contra, todo mundo aqui está a favor. Então, o assunto OCDE e OMC, como disse o senador Serra, isso leva algum tempo, é um ano e meio para você ir naquela direção. O Brasil não tem usado tanto as vantagens que poderia usar como membro da OMC. O Brasil usa relativamente pouco e tem um tempo de transição entre uma coisa e a outra. Então, a coisa foi muito mais no sentido desse negociador particular deles, que virou e falou assim, não, se vocês quiserem entrar na OCDE, tudo bem, mas vocês não podem ser rico e pobre ao mesmo tempo, então sai da OMC. Sai da OMC. Eu falei, você vai exigir isso do chinês? Vai exigir isso do coreano? Ou só da gente? Então, foi uma discussão um pouco assim, mas nós sabemos que a OECD é vantajosa até para a nossa autodisciplina, a nossa avaliação de políticas públicas, tudo isso. Quer dizer, é um ingresso na primeira divisão. Tem muitas vantagens do ponto de vista de investimento, do ponto de vista de disciplinar os impostos, a forma como nós trabalhamos impostos, tudo isso. É um sinal realmente de entrar numa primeira divisão. Tem muitas vantagens. Algumas desvantagens de deixar justamente alguns benefícios, listas preferenciais, que nós temos usado até pouco. Entendeu? Mas não ficou nada assim, isso e aquilo, 30 dias, nada disso. Tá? Foi bastante sereno, eles estão vindo para conversar, o clima é muito bom de negociação. À exceção do cara lá, que é o mais enjoado deles, mas que é superável. Senador Fernando Bezerra. O senador Plínio, não, o senador Plínio fez uma pergunta também, falando de Manaus. Eu tive ontem com toda a bancada de Manaus, né? Ontem ou anteontem. O senador Omar levou toda a bancada lá, nós conversamos sobre isso, e a pergunta dele é o que acontece se ficar sem reforma. Olha, as despesas previdenciárias, como eu disse, isso vale para estados e municípios, por isso que os prefeitos todos, eu tive a conversa com 50, 60 prefeitos, tive a conversa com os 27 governadores, todos estão a favor da reforma previdenciária, porque sabe-se que não só a despesa está crescendo aceleradamente, mas particularmente a despesa com inativos que é explosiva dentro do orçamento público. Ela que é explosiva dentro do orçamento público. Então, todos estão favoráveis à reforma. E aí, quando você faz as simulações, os números, as golfadas são de 40 a 50 bilhões por ano. Então, você está com déficit 130, não fez a reforma, o ano que vem foi para 140, foi para 130, mais quase 170, 180 bilhões. No ano seguinte, 230. Quer dizer, o Brasil vai explodir muito rapidamente do ponto de vista fiscal. E não é uma explosão, e aí é que eu quero acentuar a coisa, não é uma explosão abstrata, é uma explosão financeira. É o seguinte, você não vai poder pagar salário de funcionalismo público, servidor público. Quem está quebrando não é o setor privado, quem está quebrando é o setor público. Então, de repente, a prefeitura vai parar de pagar seus funcionários, não tem mais dinheiro. Tem governo que está há 3 meses sem pagar salário já. Então, eu não estou fazendo uma ameaça, eu estou fazendo uma projeção do que já está acontecendo. Há governos que estão atrasados 3 meses, 4 meses, salários de funcionário público, já. Então, o que vai acontecer é que a máquina pública brasileira vai implodir. E é muito rápido, porque os números são muito grandes. Tá? A coisa é exponencial. Obrigado. Senhor presidente, só uma questão. Pois não, senadora Rose. Com a maior admiração que eu tenho pelo trabalho de Vossa Excelência, e aqui, diante das pessoas que aqui estão, ilustres, que eu conheço quase todas, queria sugerir, Vossa Excelência, só pelo tempo. Nós ficamos 7 horas numa reunião na CCJ. Estamos aqui agora. Vossa Excelência poderia limitar o nosso tempo de pergunta e também sugerir ao nobre ministro um tempo de resposta. Eu gosto da fala dele, eu ficaria ouvindo o dia inteiro, viu, ministro? Mas, senão, prejudicaremos a pergunta dos senadores que têm ânsia em estar fazendo aquilo que poderia ter acontecido na Câmara. Vossa Excelência aceitar, eu ficaria grata. Eu já vi o ministro repetir a resposta 3 vezes, durante as 3 vezes que ele teve a oportunidade de falar aqui por mais de 9 minutos, falando sobre o mesmo assunto.
Mas eu tentei fazer isso há pouco e o senador Luiz Carlos Reis, do Rio Grande do Sul, me chamou a atenção. Disse, não, deixa ele falar. Aí eu fico numa situação que eu não quero ser indelicado, para não passar que eu estou querendo ser indelicado, estou querendo fazer as coisas... Submeta ao plenário, presidente. Não, já submetemos. 5 minutos, 3 minutos para pergunta. Já definimos isso. E 10 minutos para resposta. Submeta ao plenário. Porque eu já vi o ministro falar 3 vezes sobre o mesmo assunto. Se todo e as mundo tiver mesmas de coisas. agora, entendeu? Não, Nós sem ficamos problema. aqui, ministro, até 2 horas da noite. O senador Serra, na hora que era o momento dele falar, ele se equivocou, achando que ele estava com uma questão de ordem e ele não entrou no mérito da presença do ministro. Como o senador Fernando Bezerra, que era o próximo a falar, o líder do governo aqui no Senado, ele não está aqui presente, eu vou deixar o senador Serra concluir, porque ele só falou 1 minuto, faltou 2 minutos para ele falar, em deferência ao ex-governador de São Paulo, o senador Serra, que tem alguma contribuição a dar ao ministro aqui. Ele veio aqui e falou, eu pensei que eu só estava fazendo uma questão de ordem para explicar o que foi votado lá